Estamos presos a uma bolha espacial que cresce à velocidade da luz. Mas há muito mais coisas lá fora, além das fronteiras do universo observável. Talvez até outro você. Na linguagem comum, teoria significa simplesmente uma ideia de como algo funciona. Qualquer pessoa pode desenvolver uma teoria. Mas para criar uma teoria científica, você tem que fazer muito mais. Em particular, qualquer nova teoria científica deve observar o quadro atual da ciência, incluindo as atuais melhores teorias líderes e todos os dados disponíveis, e conhecer os 3 seguintes critérios. Uma teoria deve reproduzir todos os sucessos da teoria existente anteriormente. Deve explicar alguns novos resultados que contradiziam ou estavam fora da velha teoria. E talvez o mais importante, ela precisa fazer novas previsões, testáveis que não tenham sido testadas antes, e que podem ser confirmadas, validadas ou refutadas. O conceito de multiverso tem suas raízes em extrapolações, até o momento não científicas, da moderna cosmologia e na teoria quântica, e engloba também várias ideias oriundas da teoria da relatividade de modo a configurar um cenário em que pode ser possível a existência de inúmeros universos onde, em escala global, todas as probabilidades e combinações ocorrem em algum dos universos. Simplesmente por haver espaço suficiente para acoplar outros universos numa estrutura dimensional maior, o chamado multiverso. Os universos seriam, em uma analogia, semelhantes a bolhas de sabão flutuando num espaço maior capaz de abrigá-las. Alguns seriam até mesmo interconectados entre si por buracos negros ou de buracos de minhoca. Em termos de interpretações da mecânica quântica, que, ao contrário da mecânica quântica em si, não são cientificamente estabelecidas, a interpretação de vários mundos fornece uma visão que implica um multiverso. Nessa visão, toda vez que uma decisão quântica tem de ser tomada, em termos técnicos, toda vez que há uma redução da função de onda de um estado emaranhado, 2 ou mais universos independentes e isolados surgem, um para cada opção quântica possível. Vivemos no universo no qual as decisões quânticas adequadas levam à nossa existência. Devido ao fato da conjectura de multiverso ser essencialmente ideológica, não havendo, atualmente, qualquer tipo de prova tecnicamente real, a teoria dos universos paralelos ou multiverso é em essência uma teoria não científica. Nesse ponto, aliada à completa ausência de evidência científica, há ainda a questão concernente à compatibilidade com as teorias científicas já estabelecidas e os rumos diretamente apontados por essas. No conceito de multiverso, imagina-se um esquema em que todos os universos agregavam-se mutuamente por uma infinita vastidão. Tal conceito de multiverso implica numa contradição em relação à atual busca pela teoria do campo unificado ou pela teoria do tudo, uma vez que em cada universo pode-se imaginar que haja diferentes leis físicas. Ressalta-se, contudo, que a teoria do campo unificado e a teoria do tudo são, assim como a teoria das cordas e outras similares, em vista dos rigores do método científico, pelo menos até o momento, teorias não científicas. A exemplo, a teoria M prevê que nosso universo possua em verdade 11 dimensões. Factualmente, vivemos em um universo quadridimensional, descrito por 3 dimensões espaciais e uma temporal interligadas entre si no que se denomina malha espaço-tempo. A última pesquisa do físico Stephen Hawking aponta que nosso universo pode ser apenas um de muitos outros parecidos com ele. A teoria seria uma solução de paradoxo cósmico criado pelo próprio trabalho do cientista, e também indica um caminho para astrônomos em busca de indícios da existência de universos paralelos. Nos anos 1980, o cientista, junto com o físico americano James Hartley, elaborou uma nova ideia sobre o início do universo. Ela foi de encontro a uma limitação da teoria de Albert Einstein que sugeria que o universo surgiu há 14 bilhões de anos, mas não indicava como ele teria começado. A proposta de Hartley e Hawking usava uma base diferente, chamada mecânica quântica, para explicar como o universo teria iniciado a partir do nada. Ao mesmo tempo em que amarrou uma ponta solta sobre a concepção do universo, o trabalho dos físicos nos anos 80 deixou outra pendente, um número infinito de pontas soltas, alguns dizem.
Conforme os cientistas desenvolveram a ideia, chegaram à hipótese de que o Big Bang não teria criado apenas um universo, mas incontáveis universos. Alguns deles, segundo a teoria Atlee-Hawking, seriam bem parecidos com os nossos, talvez com planetas semelhantes à Terra e sociedades e indivíduos como os existentes em nosso universo. Os outros universos teriam diferenças pontuais, uma Terra em que os dinossauros não foram extintos, por exemplo. E haveria universos totalmente distintos dos nossos, sem um planeta Terra, ou talvez sem estrelas ou galáxias e com leis da física diferentes. Pode soar como algo improvável, mas as equações elaboradas nessa teoria tornam esses cenários possíveis. Uma questão crítica surge a partir disso. Se há infinitos tipos de universos com infinitas variações em suas leis da física, então, a teoria não é capaz de prever em que tipo de universo nós nos encontramos. Os dados não confirmam e nem descartam a teoria dos multiversos, o que pode estar ajudando a proposta a ganhar força entre os físicos. Para alguns, a pergunta se existe vida em outros universos é fácil de ser respondida, uma vez que os múltiplos universos seriam nada menos do que réplicas deste nosso universo, em cada um dos quais ocorreria uma das inúmeras possibilidades de eventos que são tão caras à mecânica quântica. Nessa interpretação, toda vez que você faz uma escolha, você influencia uma infinidade de universos, o que inclui uma infinidade de outros vocês, alguns deles levando vidas muito diferentes da sua porque suas decisões colapsaram de forma diferente. Isso pode soar como um conceito vindo de uma imaginação febril, mas muitos físicos acreditam que o multiverso é real. E eles apresentam seus indícios. Aqui estão 4 deles, 4 maneiras que um multiverso pode estar se manifestando em nosso mundo cotidiano. A função de onda ela nasceu como uma entidade matemática, embora alguns físicos defendam que a função de onda é uma entidade real. A função de onda descreve as propriedades de qualquer sistema quântico. Essas propriedades, a direção do spin de um átomo, por exemplo, podem assumir vários valores de uma só vez, no que é conhecido como superposição quântica. Mas quando medimos uma dessas propriedades, ela tem sempre um único valor. No caso de spin, esse valor é expresso como para cima ou para baixo. Na tradicional interpretação de Copenhague da mecânica quântica, diz-se que a função de onda colapsa quando a medição é feita, mas não está claro como isso acontece. O famoso gato de Schrödinger, nem vivo nem morto até que alguém olhe dentro de sua caixa, ilustra isso. Na teoria dos multiversos, a função de onda nunca colapsa. Em vez disso, ela descreve a propriedade ao longo de vários universos. Neste universo o spin do átomo está para cima, em outro universo, ele está para baixo. Quando você fizer a medição, infalivelmente encontrará o valor da propriedade que vale para este universo. Dualidade onda-partícula. No experimento de referência para explicitar a dualidade onda-partícula, foram enviados fótons, um de cada vez, por um par de fendas, com uma tela fosforescente atrás delas. A medição em cada uma das fendas registra fótons individuais, que passam como partículas por uma ou por outra fenda. Mas deixe o aparelho funcionando e um padrão de interferência irá se acumular na tela, como se cada fóton tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo e difratado em cada delas, como uma onda clássica. Esta dualidade tem sido descrita como um mistério central da mecânica quântica. Na interpretação de Copenhague, ela é devida ao colapso da função de onda. Deixado à própria sorte, cada fóton vai passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. É a medição que os força a escolher uma das fendas. Na teoria dos multiversos, contudo, cada fóton só passa por uma das fendas. O padrão de interferência emerge quando um fóton interage com seu clone que está passando pela outra fenda em um universo paralelo. Computação quântica. Embora os computadores quânticos ainda estejam em sua infância, eles são, em teoria, incrivelmente poderosos, capazes de resolver problemas complexos muito mais rapidamente do que qualquer computador clássico.
Na interpretação de Copenhague, isto ocorre porque o computador quântico está trabalhando com qubits entrelaçados e superpostos, que podem assumir muitos mais estados do que os valores binários disponíveis para os bits usados pelos computadores clássicos na interpretação dos multiversos. Os computadores quânticos são rápidos porque realizam seus cálculos em muitos universos ao mesmo tempo, com as partículas trocando dados de um universo para outro. Se isso parece muito estranho, lembre-se que, na tradição mais aceita, essas partículas influenciam-se mutuamente, mesmo que estejam em extremos opostos da galáxia, tudo instantaneamente, ninguém sabe como. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, enquanto alguns físicos já defendem que existem influências escondidas além do espaço-tempo. Roleta russa quântica. Isto equivale a interpretar você mesmo o papel de gato de Schrödinger. Você vai precisar de uma arma cujo disparo seja controlado por uma propriedade quântica, como o spin de um átomo, que tem dois estados possíveis quando medido. Se a interpretação de Copenhague está certa, você tem os familiares 50% de chance de sobrevivência. Quanto mais vezes você jogar, menos provável será que você sobreviva. Se o multiverso for real, por outro lado, sempre haverá um universo em que você estará vivo, não importa quanto tempo você jogar. Além do mais, você pode sempre acabar nele, graças ao elevado status do observador na mecânica quântica. Você vai apenas ouvir uma série de cliques, já que o disparo da arma vai falhar todas as vezes. Em outras palavras, você vai perceber que é essencialmente imortal. O problema é que não é exatamente esse você que agora você chama de eu. Assim, talvez seja melhor não tentar, mesmo porque tudo isto são hipóteses ou teorias, ou interpretações de hipóteses e teorias. Experimento recente, que parece mostrar que a função de onda é real, está mexendo com a nossa concepção filosófica da realidade. Seguindo o caminho das partículas subatômicas até as entidades cosmológicas, lembre-se da busca pela unificação da mecânica quântica com a relatividade. Uma das possibilidades dentre aquelas que têm sido levadas a sério pelos físicos está a existência de universos paralelos, ou multiversos. Agora, um trio australiano está propondo não apenas que os universos paralelos realmente existem e que interagem uns com os outros, mas também que essa interação pode explicar os fenômenos aparentemente bizarros da mecânica quântica. De quebra, a função de onda, a pouca considerada realidade objetiva por seus colegas, é simplesmente descartada. A ideia de universos paralelos na mecânica quântica tem sido aventada desde 1957, explica o professor Howard Wiseman, da Universidade de Griffith, referindo a formulação original da ideia por Hugh Everett. Na conhecida interpretação dos muitos mundos, cada universo ramifica em um monte de novos universos cada vez que uma medição quântica é feita. Todas as possibilidades são então tornadas realidade. Em alguns universos o asteroide matador de dinossauro acerta a Terra. Em outros, a Austrália foi colonizada pelos portugueses. Mas os críticos questionam a realidade desses outros universos, uma vez que eles não influenciariam o nosso universo em nada. Esta nova abordagem, que chamamos de muitos mundos em interação, é completamente diferente. Como o próprio nome indica, completa ele hipótese da simulação. Já jogou um jogo de videogame e pensou que é quase impossível distingui-lo do mundo real. Agora, já pensou se você não está preso em um mundo virtual e não percebeu? Essa é a hipótese da simulação. E, se por acaso nós estamos vivendo em um mundo virtual programado por seres mais inteligentes e tecnologicamente mais avançados, não há razão para pensarmos que o nosso universo é a única simulação que existe. Se assim for, podem haver muitas outras simulações de universos, o que torna a hipótese uma variante do multiverso.